Olá, turma. Preparei essa aula de hoje para que a gente possa rever os pontos mais importantes do conteúdo de genética que foi abordado no semestre passado. E aí, a partir da nossa próxima aula, a gente começa o nosso conteúdo desse semestre. Então, achei importante fazer essa revisão, porque eu acho que dá uma refrescada aí na memória de vocês aproveitam melhor os nossos próximos conteúdos de genética médica, tá certo? Bom, então vamos começar aí relembrando, né, que a genética médica é uma especialidade médica reconhecida hoje, né? É a especialidade responsável pelo diagnóstico e tratamento de muitas doenças. Várias doenças hoje em dia são tratadas dentro da genética médica. E do início do século XXI, né, a genética médica ela teve um avanço muito grande com a decodificação do genoma humano, né, com o aprofundamento dos conhecimentos acerca do nosso DNA. Então a genética médica passou a ter aí quase como uma sub-área, né, a genômica médica, que passou a trabalhar aí com o controle de expressão gênica, né, com o entendimento da variação gênica humana e também as interações entre os genes e o ambiente. Então, o conhecimento nessas três áreas culminou com o visor, né, objetivou aprimorar o tratamento médico. Né? Então, não só diagnosticar a doença, mas evoluir, né, com os tratamentos a partir do conhecimento dessas sub-áreas. Além disso, a gente tem que destacar que para muitas doenças a genética médica é crucial para o diagnóstico. Né? Sem o conhecimento ali, né, do geneticista, sem a intervenção dos geneticistas, muitas doenças ficam com o diagnóstico aberto, né? Além disso, a partir da genética médica, passou a ser possível demonstrar que um determinado transtorno é hereditário, né? E o conhecimento disso é muito importante para a organização familiar, né? Visando aí um prognóstico melhor para um determinado quadro. Fornece informações sobre a história de uma doença e variações em sua expressão. Então, entender as bases genéticas das doenças, obviamente, traz ferramentas de tratamento, de prevenção, né? Esclarecer o padrão de herança comum
unido aqui então a essa questão do hereditário, e isso também reflete, né, na família como um todo, bem como a estimativa do risco, né, em outros membros da família, uma vez que se detecta que é uma doença de base genética, pode-se, a partir dali, fazer esse levantamento para estimar o risco do aparecimento, do surgimento dessa doença em outros membros da família. Então, como a gente falou ali no início, né, a partir da decodificação do genoma humano, houve aí um crescimento grande no desenvolvimento e de ferramentas de diagnóstico, das medidas preventivas, né, de como se prevenir, quando é possível, obviamente, e também dos tratamentos, né, dos métodos terapêuticos aí para tratar as diferentes formas de doenças genéticas. Então a genética médica e a genômica médica, elas estão hoje na vanguarda aí, né, da medicina, tendo um desenvolvimento muito grande, né, que só vem para ajudar no melhor diagnóstico e principalmente no melhor tratamento das patologias. Bom, vamos relembrar agora então um pouquinho, né, dos conceitos bem básicos aí da genética. A gente falou ali do genoma humano, né, que é todo o conjunto de genes, né, humano, né, sendo o gene a unidade fundamental, né, física e funcional da hereditariedade. Então, é constituído por um segmento de uma cadeia de DNA, né, responsável por determinar a síntese de uma proteína. Então, você tem aqui, né, a molécula de DNA, e aí um gene, ele é um segmento dessa molécula, né, um conjunto de um código, né, de bases, e a partir desse código é determinada a síntese de uma proteína, tá? Todas essas moléculas juntas de DNA estão no núcleo, né, das nossas células, e quando essas moléculas estão no seu estágio mais condensado, é o momento em que nós conseguimos melhor quantificar, né, esse material genético, que é na forma de cromossomos. Então, quando as moléculas de DNA estão no seu estágio mais condensado, é possível identificá-los, né, os cromossomos, essas moléculas, e a gente denomina assim, então, de cromossomos, né, o número de cromossomos, o nosso genoma. Então, as células humanas têm 23 pares de cromossomos, 22 pares autossômicos, né, características gerais, e um par de cromossomos sexuais, os cromossomos que carregam os genes das características específicas para o sexo masculino e para o sexo feminino.
Então, aqui uma imagem, né, de um cariótipo. Essa é a imagem dos cromossomos, né, os 23 pares. Os pares são identificados por número, né, do 1 ao 23º par, que especificamente é denominado o X e o Y, o par 23 de cromossomos sexuais. Reparem o tamanho, né, do cromossomo. Isso é uma característica que é sempre importante vocês terem em mente, né? As doenças genéticas, a maioria muitas delas tem uma relação com a quantidade de cromossomos, né? A mais ou a menos, a gente vai falar disso daqui a pouco. E às vezes a gente vê muitas patologias genéticas relacionadas aos cromossomos sexuais ou a esses cromossomos mais finais aqui, né? O 21, o 18. Aí a gente fica pensando, mas só então acontece problemas com esses cromossomos? Com o cromossomo 2 não acontece problema nenhum? Não. Na verdade, podem haver alterações em todos, né? A proporção é igual para todos. Mas quando um cromossomo inicial desse, né, grande, ele sofre uma alteração, ou um a mais, um a menos, o embrião gerado, né, com essa alteração apresenta tantas malformações que geralmente é inviável, né? Então, a gente só estuda as doenças que se manifestam, né, nos indivíduos que conseguem nascer, que geralmente carregam as alterações mais nos cromossomos menores, porque a quantidade de genes é menor, né? Então, há essa relação, tá? Então, a gente tem que ter essa característica e essa condição em mente, tá certo? Bom, esse cromossomo, essa molécula de DNA, é uma molécula aí de ácido desoxirribonucleico, né? As bases nitrogenadas, guanina, tinina, citosina, que se conectam aí por pontes de hidrogênio, formando a molécula de dupla hélice, né? E a outra molécula super importante nesse processo são as moléculas de ácido ribonucleico, conhecido como RNA, que é uma molécula de cadeia simples, né, de sequência de bases, e esse RNA pode ser de 3 tipos, né, o mensageiro, o transportador e o ribossomal, todos eles envolvidos aí na síntese proteica. Então, a replicação do DNA é o processo de duplicação da fita de DNA, da molécula de DNA, que ocorre durante a divisão celular, tá? Um processo importantíssimo, separação aqui das bases e aí formação de 2 novas moléculas. Transcrição é a formação das moléculas de RNA a partir da decodificação, né, da leitura do gene. E a tradução é a formação da proteína a partir daquele RNA transcrito no núcleo da célula. Então, são os 3 processos
que envolvem aí a nossa molécula de DNA. Pessoal, quando a gente fala de transtornos genéticos, a gente está falando de alteração nos genes, né? Tem que ter uma participação dos genes, de alguma maneira. Essa participação pode ser maior ou menor, dependendo do transtorno, tá? E essa relação gene mais ambiente culmina aí com as doenças, tá? As doenças causadas inteiramente ou em parte por fatores genéticos, elas podem ter como base transtornos cromossômicos, então aquilo que eu estava falando agora, né? Pode ser lá a ausência de um cromossomo inteiro ou a duplicação, né, de um cromossomo inteiro. Pode ser o transtorno de um único gene, né? Basta às vezes a alteração em um único gene para que haja o efeito ali, né? A relação com o ambiente e haja ali o efeito da doença. Ou pode ser também um transtorno multifatorial, né, envolvendo vários genes, não só genes, como também outros fatores, tá? Então, todos esses aspectos estão aí relacionados com os transtornos genéticos. Ai, galera, desculpa. Não sei se vocês estão pegando barulho aí, mas o vizinho resolveu batucar justo agora. Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora das ferramentas da genética molecular humana. Relembrar um pouquinho aí o que vocês viram, tá? Essas ferramentas são muito importantes exatamente para que a gente consiga, né, fazer a distinção de anomalias cromossômicas, né, onde você tem toda a alteração cromossômica, e a anomalia genética ali, que está diretamente relacionada com alterações gênicas, né? Você tem ali algumas alterações apenas nos genes. Bom, pessoal, quando a gente fala de anomalia cromossômica, essas anomalias podem ser numéricas, então um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, ou estruturais, né? Um pedaço a mais, um pedaço a menos, tá? E a ferramenta mais usada para o diagnóstico, né, dessa anomalia, para constatação dessa anomalia, é o cariótipo, a cariotipagem. Tá? Então é o exame que vai fazer a contagem, né, e a análise aqui morfológica dos cromossomos. Tá? Então é um exame bem acessível nos dias de hoje, né? Então, quase que o exame considerado de base para a genética médica, né? Então, e geralmente nos fornece, ou melhor, fornece para o geneticista as informações mais importantes que ele precisa. Aqui nessa lista, pessoal, tem
todas as outras ferramentas, né, com uma breve descrição. Ninguém precisa ficar decorando isso. É bom ter até como material de consulta, né, porque às vezes você esquece. A outra técnica mais usada é o Southern Blotting, né, que é uma técnica de digestão de DNA, né, e aí depois a resolução dos fragmentos naquele gel, né, de agarose e a transferência do DNA para a membrana com hibridização da sonda, né? Então uma sondazinha para marcação do fragmento de DNA. E aí essa técnica ela é aplicada para detectar inserções, né? Então quando você tem uma entrada ali de um material extra num determinado cromossomo, deleções, rearranjo quando há uma troca na sequência ali de genes, né, e ordenamento dos fragmentos de DNA, então de uma maneira física ali, né, você observa de uma maneira física, tá? E todas as outras técnicas aqui, né, que são ferramentas já estabelecidas aí para o diagnóstico de doenças genéticas. Então, todas elas, né, deixando o cariótipo que detecta as alterações maiores, principalmente as numéricas, todas elas para detecção de pequenas alterações, tá vendo? Pequenas inserções, deleções, tá vendo? Detecção de alelos, tá? Então, todas essas técnicas sendo bem específicas para a detecção das menores alterações, tá? Bom, voltando aqui a alguns conceitos, né, importantes que a gente sempre tem que ter em mente quando a gente fala de genética médica. Genótipo, que é a constituição gênica do indivíduo, né, os genes que ele possui nas suas células, herdados aí dos seus pais, tá? Então, é toda a constituição gênica. Os genes são representados aí por letras, Azão, Zzinho, T, B, né? Para diferenciar um gene do outro, o gene de uma determinada característica de um outro gene de uma outra característica. O fenótipo são as características manifestadas pelo indivíduo, tá? Então são características morfológicas, então altura, cor da pele, tamanho do pé, né? Características fisiológicas, então metabolismo acelerado, né? Aquela pessoa que tem um metabolismo acelerado, então não tem uma tendência a engordar, por exemplo. E comportamentais, né? Uma pessoa tímida, por exemplo, tá? O fenótipo, ele é determinado, aqui tem um errinho, tá, gente? Ele é determinado pelo genótipo, mas pode ser modificado pelo ambiente, né? Então, os genes produzem a determinada característica, mas essa característica ela pode ser modificada pelo ambiente. Então, por exemplo, a própria questão do metabolismo, a pessoa pode ter ali geneticamente, né, genotipicamente, um metabolismo, mas entender que aquele metabolismo não é legal e
e mudar ali o estilo de vida, e aí entra o ambiente, né, que se reflete ali num ajuste desse metabolismo, tá certo? Bom, cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam genes para as mesmas características, para as mesmas posições. Então, galera, um homólogo veio do pai e o outro homólogo da mãe, né? Carregando ali as mesmas características para as mesmas posições. Então, é a consequência, né, da fusão dos gametas. Cada gameta carrega um homólogo. Então, aqui, ó, o preto, o verde, amarelo e vermelho. E aí, quando forma o zigoto, ocorre o pareamento dos homólogos, a união dos cromossomos homólogos formando os pares. E aí, um cromossomo, né, ao lado do outro, de maneira didática, a posição do gene nos homólogos é a mesma, né? Então, nessa posição, está aqui o gene do tamanho do pé. E aí, no cromossomo de origem materna e no cromossomo de origem paterna. E isso se repete para todos os genes em todos os cromossomos homólogos. A gente chama isso, então, de genes alelos, né? Então, são genes pareados da mesma característica de origem materna e de origem paterna, tá? E aí, o gene, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? Qual gene vai se... qual característica vai se manifestar, né? Vai depender aí das características desses genes. Bom, entrando agora um pouco na parte de mutações, né? Já que a gente reviu aí os conceitos básicos, né? Os conceitos clássicos de genética, né? O que é uma mutação? A mutação ela é uma mudança na sequência de nucleotídeos, na sequência ali de bases, ou no arranjo do DNA, tá? Então, qualquer alteração desse tipo é classificado como uma mutação. Toda mutação resulta em herança para os descendentes, ou seja, se a mãe carrega uma mutação nas suas células, no seu DNA, essa mutação vai ser transmitida para um possível... Não. A resposta é não, né, galera? Só se ocorrer em células germinativas, né? Então, as mutações, elas podem ser nas células somáticas, então, células do tecido epitelial, do tecido muscular, do tecido conjuntivo, sofrem uma mutação que vai acarretar ou não numa doença, né? Ou na célula germinativa, na espermatogônia ou na ovogônia. E aí essa mutação pode ser transmitida para os descendentes.
Quais são as causas de uma mutação, galera? São muitas. Em geral, na grande maioria dos casos, tem uma causa espontânea, por acaso. Mas também existem as causas por exposição ambiental, né? Então, uma interferência ambiental. Pode ser por uso de medicação, exposição à radiação, tá aí o câncer de pele, né? Por causa da radiação ultravioleta. Infecções, né? Um vírus ele pode produzir uma mutação na célula infectada. Alimentos ou até mesmo deficiência de algum alimento, de algum nutriente. Agentes químicos, agentes físicos. Bom, uma mutação ela é classificada como cromossômica quando ela ocasiona alterações numéricas de cromossomos das células, tá? A mutação regional é uma mutação provocada por uma alteração estrutural de cromossomos específicos. Então vai ter uma alteração ali nos cromossomos, em algum cromossomo. E a mutação gênica é quando ela é provocada por uma alteração em um gene. Essas são as três formas de mutações: mutações cromossômicas, mutações regionais e mutações gênicas. As mutações cromossômicas são as mais comuns em seres humanos. E aí, galera, a gente tem que lembrar daquela história que eu falei lá no início, né? Do número do cromossomo afetado, tá? Então aqui o raciocínio é o mesmo. Então quer dizer que é mais fácil ocorrer uma alteração numérica do que uma regional? Não. É que as consequências de um ou de outro são, né, as consequências de uma alteração cromossômica, principalmente de cromossomos menores, tá? São consequências, vamos dizer assim, mais leves que permitem a sobrevivência do indivíduo, tá? Quando uma alteração regional que aconteça, por exemplo, em um cromossomo maior, acaba produzindo ali alterações que inviabilizam, né, a vida. Então, as principais consequências, né, de uma mutação cromossômica é o retardo mental, né, ou melhor dizendo, o déficit cognitivo, né, que a gente tem que, hoje em dia é o termo mais adequado, é o déficit cognitivo, e aborto espontâneo, né, como eu falei, muitas vezes, dependendo do cromossomo que sofre alteração, o desenvolvimento do embrião fica comprometido, né? É um tipo de mutação também comum de ser encontrado em células cancerosas, né? Na hora que elas se dividem, se multiplicam, elas acabam
desenvolvendo, né, apresentando essa alteração numérica, né? E a gente utiliza o termo aneuploidia exatamente para indicar essa alteração no número de cromossomos, ou para mais ou para menos. Tá? Então, a aneuploidia do cromossomo tal. Então, significa que tem uma alteração numérica ali relacionada com aquele cromossomo. As aneuploidias mais comuns são a monossomia, então um cromossomo aonde era para ter um par, e as trissomias, 3 cromossomos aonde era para ter um par, para ter 2, né? E já se tem a conclusão de que o corpo tolera melhor o excesso de material genético do que o déficit. Ou seja, é mais comum a gente ter trissomias, né, de novo, pela questão, né, da sobrevida, do que monossomias. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o excesso de informação vai provocar efeitos, mas temos que encarar da seguinte forma. A célula ela tem a informação para produzir proteínas, né? Está em excesso, mas ela tem a informação. No caso da monossomia, a ausência de um cromossomo ali do par pode não ter a informação, né? A informação não vai estar presente e aí não tem como a célula produzir. Então, por isso que o corpo, né, o organismo consegue tolerar mais as trissomias, né, o excesso, ou até mesmo as inserções de material genético, do que a falta, né, a falta de um cromossomo, a deleção de uma parte de cromossomo, né? Mas falando aqui de numéricas, né, de aneuploidias, a causa mais comum é a não disjunção. A não disjunção do par no momento lá da divisão celular, certo? Seja falando aqui de gametogênese, né, de aneuploidias originadas desde da fecundação, até mesmo as aneuploidias que aparecem em células cancerosas, né, durante a divisão celular ali. A gente tem a replicação do DNA e, às vezes, as cromátides irmãs não se separam. Então, acaba havendo ali as aneuploidias nesses casos de cânceres, certo? Pessoal, a aneuploidia mais comum no ser humano é a síndrome de Down, né? A aneuploidia que provoca a síndrome de Down, que é a aneuploidia do cromossomo 21. Então, os indivíduos com síndrome de Down possuem a trissomia, né, do 21. Então, ao invés de serem indivíduos 46XY ou XX, né, são 47, porque tem um cromossomo 21 a mais. Olha aqui o cariótipo, ó. Faz o cariótipo
descobre aqui a presença do terceiro cromossomo 21, né, que é o diagnóstico aí típico da síndrome de Down. Tá? Estudos mostram que de 90 a 95% dos casos de trissomia do 21 é por não disjunção, né? Uma quantidade muito pequena é por translocação cromossômica, né? Então tem só uma parte. E em 2 a 4% dos casos há um mosaicismo, né? Algumas células com trissomia e outras não. Mas são casos bem reduzidos e que geram até sintomas, né, mais graves da síndrome de Down, levando a uma sobrevida menor. Tá? Primeiro caso é o caso mais comum, é o caso onde o portador da síndrome tem aí uma sobrevida bastante elevada. Tá? Bom, galera, vamos entrar agora aqui nos padrões de herança, né? Rever aí os principais conceitos sobre a hereditariedade, né? Que são conceitos importantes. Bem, a herança ela pode ser uma herança autossômica recessiva. O que isso quer dizer? Bom, então essa herança autossômica recessiva são homozigotos, são aqueles indivíduos, né, com 2 alelos mutantes e nenhum alelo normal. Lembra, alelo são aqueles genes, né, da mesma característica, localizados no mesmo ponto dos cromossomos autossômicos. Tá? Então, o indivíduo que tem a herança autossômica recessiva, ele vai ter os 2 alelos mutantes e nenhum alelo normal, né? Os 2 alelos defeituosos, transmissores da doença. Uma cópia normal do gene é capaz de compensar o alelo mutante e prevenir a ocorrência da enfermidade. Então, é aquela herança que só se manifesta se a pessoa tiver os 2 alelos mutantes. Ela é recessiva por isso. Tem que ter os 2 alelos mutantes. Né? Então é o famoso, o gene dominante é o A e o gene recessivo é o Azinho. Então se a pessoa tiver o Azão no cromossomo materno e o Azinho no paterno, ela não manifesta essa característica ali do Azinho, né? O Azinho ele é o recessivo. Para manifestar tem que ter nos 2 cromossomos, o paterno e o materno, o Azinho. Azinho, Azinho. Os homozigotos têm de ter herdado um alelo mutante de cada genitor, né? Eu acabei de falar. Então vai ter que ter o alelo mutante, tanto de origem paterna quanto de origem materna. 3 tipos de combinações podem levar a uma prole homozigota afetada por uma doença autossômica recessiva, tá? Então, aqui, galera, união
parental, né? Portador com portador. Então, pai e mãe possuem um alelo recessivo. Eles são portadores, eles não manifestam a doença. Então, Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. E aí eu vou ter 1/4, né, de possibilidade, ou seja, 25% de possibilidade da prole, né, dos filhos apresentarem a doença. 1/4 aqui dos cruzamentos podem ser Rzinho, Rzinho, que é a característica autossômica recessiva. A outra forma é um portador com um afetado. Então, um dos pais é portador e o outro pai tem a doença manifestada. É Rzinho, Rzinho. E aí o risco aumenta. 50% de chance de ter ali um filho com a herança recessiva. E se os dois forem afetados, né, tanto pai quanto mãe, já forem homozigotos recessivos, todos os filhos terão também esse genótipo e, consequentemente, o fenótipo. Tá certo? Então, são as 3 possibilidades de se ter a manifestação ali de uma herança autossômica recessiva. Tá? As principais características, né, dessa herança. Um fenótipo autossômico recessivo, ao surgir em mais de um membro de uma família, tipicamente só é observado nos irmãos e não nos genitores, descendentes ou outros parentes. Para a maioria dos distúrbios autossômicos recessivos, os homens e as mulheres têm a mesma probabilidade de serem afetados. Os genitores de uma criança afetada são portadores assintomáticos de alelos mutantes. Então, galera, por exemplo, quando um médico se depara com uma criança que tem ali uma condição que os pais não apresentam nenhum fenótipo daquela condição, tem que se desconfiar de que esses pais sejam portadores, né? E passaram essa herança recessiva aí para os seus filhos, né? Os genitores de pessoa afetada podem, em alguns casos, ser consanguíneos. Isso é especialmente provável se o gene responsável pela condição for raro na população. A consanguinidade, ela leva ao aparecimento das heranças, né, das condições mais raras. Né? Toda condição rara que aparece, uma síndrome rara, uma doença rara, tem que acender aquela chavinha, opa, será que é um caso aí de consanguinidade que a gente está se deparando? Tá? O risco de recorrência para cada irmão, né, do indivíduo ali, chave, né, do probando, é de 1 em 4. Né? Então, uma pessoa que carrega aquele alelo, mas não, que é só portadora, né, tem um risco de 1 em 4 de recorrência. O outro caso de herança autossômica é a herança autossômica dominante. Então,
mais da metade de todos os distúrbios é herdado como autossômico dominante. Então, são a maioria dos casos aí de herança. A incidência de alguns distúrbios autossômicos dominantes é alta em áreas geográficas específicas, né? Então, aquelas populações mais isoladas, vamos dizer assim, é onde esses casos mais se propagam. Então, aqui, galera, 1 em 500 para a hipercolestetomia familiar em descendentes de europeus e japoneses, né? Então, você vê aqui a questão dessa, né, alta incidência em áreas geográficas específicas, né? Distrofia miotônica nas regiões ali de Quebec e condições como a neurofibromatose, rins policísticos em populações lá do norte da Europa, né? 1 a cada 2.500 a 300 indivíduos. Então, são condições, né, relacionadas aí com a herança dominante. Então, a herança dominante, ela funciona, né, da seguinte maneira. Ela vai ser passada aí por um indivíduo, né, afetado e um não afetado. E também não portador, né? Porque nesse caso não existe o portador. Se ele tiver o alelo, ele vai também manifestar a doença, né? Então, tem o Dzão e o Dzinho. Então, o indivíduo afetado é porque ele carrega aqui o alelo dominante da doença. E aí, se ele... o resultado a possibilidade de resultado com um indivíduo não afetado é de 50%, né? 50% de chance de ter ali uma prole com o alelo dominante, né? E se você tem a união de 2 indivíduos afetados, né? Dzão e Dzinho, Dzão e Dzinho, 3/4, né? Se for totalmente dominante, ainda tem aqui uma ressalva, né? Então, 75% de chance de prole com a doença. Existe uma condição, né, de incompletamente dominante. Então, você vai ter 50% afetado como os genitores, 25% mais grave e 25% não afetado. Então, é uma condição por conta aqui, ó, desses possíveis casos de Dzão, tá? Pessoal, então foi isso que eu queria mostrar para vocês, uma breve revisãozinha do mais importante que vocês viram no semestre passado, para já dar uma preparada aí para as nossas próximas aulas de genética que estão para chegar aí nas próximas semanas. A gente já vai ter mais um pouquinho de conteúdo inédito de genética, então já dá aí uma reavivada na memória de vocês, tá bom? Obrigado, galera. E foco aí que vocês transformam o sonho de vocês em
realidade, né? Em concreto. Um abraço, pessoal. Fiquem bem.